Sejam bem-vindos à nossa live diária do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez seja surpresa para você, porque eu não anunciei antes. Talvez seja até para mim, né? Vamos saber. Olha só, eu coloquei uma expressão mineira, raiz, que nos remete ao século II depois de Cristo. Bom, se é 2 é depois de Cristo, né? Isso não importa. O que importa é o seguinte: pra onde eu vou? De onde eu vim? Né? Para onde é que eu vou e da onde eu vim? E aí, olha só. Durante a nossa jornada, né, que coisa épica, jornada, né, que é isso? É a vida. Né? Durante a vida, durante as coisas que vão acontecendo, nós, ao longo do caminho, temos certos desejos, certos quereres. É horrível, né? Pois é. Coisas que nós queremos ao longo do tempo. Que nós vemos, talvez, alguém usando, e aí tanto faz, se é famoso, alguém da família, vizinho, sei lá. E aí a gente olha aquilo e fica interessado também. Não que a gente queira se apropriar do bem alheio, mas nós ficamos interessados em seguir um determinado caminho para também obter aquilo. Né? E aí, tipo, um carro, um relógio, sei lá, ir jantar em algum lugar, não sei, tanto faz. É algo que você queira, que esteja ali dentro da sua lista de desejos, tipo o carrinho da Shopee. Só que esse não é algo tão simples para você ir lá e adquirir. Né? Então você precisa fazer certos passos até chegar lá. Dependendo, por exemplo, se for uma cobertura, você precisa dar um pouquinho de passos a mais, né? Antes e depois, para conseguir isso daí. Só que o que acontece? Essas coisas que desejamos, esses bens, sejam, né, bens materiais, imateriais, como uma viagem, uma experiência, quando nós a conquistamos, ficamos ali felizes um pouquinho, né? Você acompanhou o código de rastreio, dependendo. Chegou, tá lá na portaria, você desce, corre, pega lá a caixa, abre, olha, chegou. Aí você vai, desembala e bota na estante. Mas aí entra uma... Né, não vou falar sobre a utilidade das coisas, eu vou falar sobre esse desejo mesmo. Você queria algo que para você, naquele momento, que o seu instinto passou a abrir o radar e a sua percepção limitou e falou, é aquilo ali que eu quero. Quando você obtém, a expectativa pode ser maior ou menor, ou apenas ajustada. Melhor que seja ajustada. Só que o que acontece? Você pega aquilo, né? Às vezes pode ser até um emprego, pode ser um bem material mesmo. Você pega aquilo, fica feliz ali no momento e a vida continua. Porque a vida não vai parar, já que você conquistou exatamente o que você queria, certo? E a vida continua. E aí novos desejos vão sendo apresentados para você, novos quereres vão se desenvolvendo, até que o seu foco vai lá para frente. Preciso fazer tal coisa, eu preciso obter aquilo ali, como que eu faço, etc. E aí você vai pensando naquilo. E aí, quando você não obtém esse novo objeto do desejo, é que a coisa fica ruim. Por quê? Você teve a sua felicidade naquela primeira aquisição, certo? Ficou feliz, bacana, beleza e tal. Só que aí a sua zona de interesse foi lá para frente, para outro objeto. E aí, até chegar lá, tudo que você conquista durante aquele caminho nem sempre é valorizado da forma correta. E correta em relação a quem? A você mesmo. Tá? Em relação a você mesmo. E aí você olha aquilo lá na frente, você quer tanto que, ao não obter, você se frustra. Você fica triste. Você acha uma injustiça, você acha que devia ser diferente, porque você merecia, enfim, milhões de justificativas que não importam também. E aí aquele novo objeto, ele se torna uma fonte de dor, porque você não conseguiu.
E aí, aquele outro anterior que você já obteve, o que aconteceu com ele? Ficou no esquecimento, no mundo da rotina, do mundano, do comum. Então, o novo agora é interessante. Mas o velho que você conquistou, que agora é velho, porque né, já foi novo um dia, que nem eu, né? Eu não nasci barbado com 43. Acreditem ou não, eu já fui um bebê. E aí o que acontece? Como você não consegue aquilo e fica frustrado, você esquece que antes você passou por outros passos. Fazendo uma analogia mais didática, você quer comprar um carro de, sei lá, 1 milhão. Alguns conseguem comprar o carro de 1 milhão logo de primeira? Alguns sim, essa é a realidade. E outros não. E aí, como você faz? Você vai comprando o carrinho, vai trocando e tal, né? Começa ali 10 mil, 50 mil, 70 mil e vai aumentando, aumentando, até que você vai trocando o carro, investindo um capital, não sei o que e tal, pá, chegou lá naquele carro de 1 milhão, certo? Quem te permitiu chegar no carro de 1 milhão, nesse exemplo? O carro de 10 mil lá no comecinho, percebe? E aí, veja, você tem que agradecer, porque lá no começo houve um carro de 10 mil que te permitiu, ao final dessa caminhada, adquirir esse de 1 milhão. Sim? Só que o que acontece é o seguinte, na hora que você compra aquele de 1 milhão, você olha para aquele de 10 mil e fala, nossa, como era horrível, nossa, como era podre, entrava água toda vez que chovia, você ligava o ar-condicionado e ficava mais quente dentro do carro do que fora. Aí você começa a desfazer daquilo que te serviu. E você esquece completamente que se não fosse por aquele carrinho de 10 conto, você não teria hoje de 1 milhão. Entendeu? E o que mais acontece assim na nossa vida? Vamos lá. Que outras coisas nós queremos, nem sempre a gente dá o máximo de esforço para aquilo, a gente quer porque quer, bate o pé. E quando a gente vai conquistando coisas ali ao longo do caminho, a gente sequer se toca da importância delas. Ou se torna desdenhoso com essas eventuais conquistas que fazem parte dali da nossa trajetória. Porque daí, veja, eu não estou dizendo para você ser uma pessoa gratiluz, poliana, um mundo utópico maravilhoso, não é isso. Mas a questão é, se eu não reconheço que eu, nas minhas condições anteriores, me esforcei e conquistei aquele bem, ainda que não seja o melhor bem do mundo, ainda que não seja o bem mais, sei lá, reluzente do planeta, ele tem o seu valor. Ele é uma representação material da minha força mental, da minha força de vontade de ir atrás daquilo. Sim? E aí, quando eu não reconheço isso, eu deixo de reconhecer também todas as outras conquistas que ali estavam juntas. Todas elas. Todas as pessoas que me ajudaram. Aliás, ninguém me ajudou para chegar no carro de 1 milhão. É a conclusão final. Porque eu que comprei. Mas não é bem assim, né? São degraus que a gente vai subindo. Que nós vamos subindo. Subindo, fala direito. São degraus que nós vamos subindo. É doloroso às vezes você se esforçar, chegar perto e não conseguir. Claro que é. Mas nem por isso também, que aí entra a segunda parte, o fato de eu não conseguir aquele bem último que eu havia pensado lá atrás, isso não quer dizer que eu seja um fracasso. Quer dizer o quê? Que eu ainda não consegui. Que talvez eu não tenha me esforçado tanto. Que talvez eu não precise daquele exatamente de 1 milhão. Eu posso pegar o de 1,5 milhão depois. Entendeu? Você não precisa exatamente só ficar mirado naquela linha de chegada imaginária que você traçou para si mesmo. Até porque, quando você traça linhas imaginárias de chegada, quando você estabelece ali um limite, você vai chegar esbaforido no limite daquela linha de chegada. É mais ou menos ligar o timer da esteira para 10 minutos. Você vai numa boa ali até os 5, 6 minutos.
Lá pelos 7 você já vai mais ou menos. O nono minuto, então, o nono minuto parece que tem 10 séculos, né? Você tá demorando ali e fala, cara, mas é só um minuto, não é possível. São só 60 segundos. É só contar até 60. Mas parece uma eternidade. Que é mais ou menos o que acontece, guardadas as suas devidas proporções, numa faculdade de 10 semestres. A galera pira ali no 7º semestre porque vão mudar de curso. Por quê? Porque até o 6º, 7º semestre, o negócio vai rolando. Só que aí o trem fica real, né? Vai acabar daqui a 3 semestres. Putz, eu não prestei atenção, nem sei se é isso que eu queria fazer da minha vida. E aí um monte de gente debanda. Né? Turmas de 60, 70 alunos formam o quê? Uns 10 ali da mesma turma? Ou menos. Né? Acontece. Porque estabelecer esse limite, essa chegada ali, tem um viés que... O problema é que é a linha de chegada, mas em tese você estabelecer o limite, o objetivo é muito bom, porque você sabe para onde você está indo. Mas que esse objetivo não seja o final daquela sua corrida. Porque eu quero ganhar 30 mil por mês. Aí você vai lá, se esforça pra caramba, ganhou 30 mil. Qual é a motivação que você tem para ganhar 31 mil reais? Ah, mas eu já ganho 30, tá bom. Pois é, né? Mas o ser humano é um ser que naturalmente, e é o único, né? Que vai querer mais, que vai querer ir além. Dependendo de como você coloca essa motivação, ele pode ser negativo, claro. Daí você vai pisar em cima de todo mundo e puxar tapete, aí não pode. Você não faz isso, né? Porque aí tá errado. Mas naturalmente, se você estabelece, meu teto é 30 mil, você não vai ganhar mais do que 30 mil nunca na vida. Porque você já chegou ali. Ah, eu quero passar para um concurso. Aí você vai e passa para um concurso. Ah, eu queria mesmo, sei lá, você começou como técnico. Ah, eu queria mesmo era ser analista. Aí você passa para analista. Aí aparece o concurso de juiz. Aí você fala, pô, eu podia ser juiz. Mas eu já me limitei ali no analista, porque eu falei que estava bom. Porque eu falei que era o que eu queria lá atrás. E quando eu entrei, eu falei, cruzei a linha de chegada imaginária. E é a mesma coisa com o bem que eu estou apresentando aqui para vocês. E aí, não é uma questão de valor monetário. Às vezes é só emprego. Que emprego? Qualquer um. Tá? Pensa lá você com 18 anos querendo um emprego para poder, sei lá, o que você faz com 18 anos? Né? Coisa de gente de 18 anos. Aí você vai querer um emprego para poder pagar uma coisinha ali, comer um sushi de repente. Né? Não é todo mundo que gosta, então um churrasco, não sei. Você quer ter dinheiro ali para comprar essas coisas. Aí você entra naquele emprego e você começa a desenvolver um excelente trabalho. Só que aí ninguém te reconhece, você não vai evoluir ali dentro e tal, beleza? E aí você começa a pensar, pô, eu queria ser alguém na vida, eu queria ter um emprego bacana, eu queria poder trabalhar e tal. E aí, olha só, sem demagogia, tem gente que não trabalha e olha para você com aquele teu empreguinho, ainda que seja um emprego que você considera uma porcaria, eles olham para aquilo lá e falam, cara, pelo menos você tem emprego. Sabe aquela história do cara que estava reclamando do sapato, que não estava bem engraxado? Aí veio o outro ali que não tinha os pés e falou, pô, pelo menos você tem um pé para usar esse sapato. Mas aí é sem demagogia, é sem aquela ideia de, eu tenho que me adequar aqui ao mínimo, né? Adequar aqui ao mínimo, eu vou ficar aqui na mediocridade. Claro que não. Essa mediocridade, esse mínimo, pasmem, foram vocês mesmos que estabeleceram. E esse é o ponto. Por que eu falo tanto de não estabelecer esse limite e mais, você ir atrás do seu limite? Quanto que você é capaz de fazer? Né? Quero nadar, quero ser um nadador. Beleza, quanto que você é capaz de nadar? Não sei, então você tem que descobrir. Como é que você vai entrar numa competição se você não sabe se tem a capacidade para nadar 50, 100 metros, 1 quilômetro? Você não sabe. Como é que você vai fazer isso? Testando. Nós já falamos sobre testar. E é assim que a gente chega no nosso limite. Quando você chega ali no limite, você tem duas opções. Ok, beleza, valeu, falou, até mais. Chega por aqui. Ou, beleza, cheguei no meu limite. Estou aqui no platô. Como que eu passo? Como é que eu salto esse obstáculo? Ou melhor ainda, como é que eu destruo esse obstáculo que está me impedindo de ser mais ainda? Pensa no Cristiano Ronaldo.
cara treinou a vida inteira. O cara é obstinado. E nem é o mais talentoso de todos. E eu nem entendo de futebol. E eu sei que isso é verdade. Para você ter ideia como é um fato de domínio, é um conhecimento de domínio público. O Messi, eu sei que ele é melhor. Porque ele é melhor. Ele tem a habilidade dele, é mais desenvolvida. Mas isso não impediu o Cristiano Ronaldo também de ser baita de um jogador. Entende? Nem todo mundo vai querer se dedicar para ser um Cristiano Ronaldo. E alguns vão nascer com maior facilidade, assim como o Messi. Só que, se nesse seu caminhar, nesse seu se desenvolver, trabalhar, estudar e etc., você não é feliz com o que já tem, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Em que sentido? Em todos. Porque nada vai ser suficiente. Porque você não reconhece ali nenhum tipo de esforço. E você está se esforçando. Esse é o pior. Tá vendo? É como se você estivesse carregando uma pedra, segurando a pedra aqui, e falasse: ei, Antônio, que pedra é essa? Que pedra? Pedra? Pedra onde? Eu não estou vendo pedra. É isso. E eu continuo carregando aquele peso. E para quê? Porque eu não estou reconhecendo o que eu venho fazendo. Você deseja tanto uma coisa que depois de obtê-la, você esquece que era algo que você desejava. Ela se torna tão comum que ela vai para o seu esquecimento. E aí você já passa para o próximo. O passar para o próximo é natural. Mas o esquecer que isso fazia parte, que você também queria, é que não é o natural. Você precisa lembrar. E aí, de novo, não é gratiluz. Tá? A gente tem que ser grato, obviamente, pelas coisas, mas não é gratiluz no sentido bobo que é divulgado por aí. É no sentido de, pô, bacana, conquistei aqui, agora eu vou pro próximo. Tipo a jornada dos 1000 passos. Começa por onde essa jornada? Pelo primeiro passo. Tem como você já começar lá no 1000? Pega aí teu celular, bota ele para contar os passos. Experimenta começar no 1000. Se você conseguir isso daí, bom, você conseguiu. Grandes coisas. O que você vai fazer com isso? Vai ter um aumento agora por causa disso aí? Não vai ter nada. Então, olha só. Para onde eu vou? Onde eu quero chegar? O que eu preciso fazer para chegar até lá? Ótimo. Então você vai se desenvolver para chegando lá, para ir chegar lá. E as coisas que vão passando pelo seu caminho, elas vão agregando em você conhecimento, experiência, novas percepções. E isso tudo vai te ajudar a ir mais longe, a ter mais constância, a entender mais coisas lá na frente. Porque olha só, adianta eu ensinar para uma criança de 5 anos de idade sobre o quê? Como que voa um avião? Bom, às vezes você tem um sobrinho prodígio aí, você fala, ele já aprendeu, então tá bom, então vamos reduzir. 2 anos de idade, pronto. Começou ali, 2 anos de idade, você está explicando ali o que sustenta um avião no ar. Você vai explicar aquilo lá para ele. Ele não vai entender nada. Ele só vai saber que é um negócio metálico brilhante, faz e tá lá em cima, né? Ótimo. Aí essa criança vai evoluindo. Aí lá pelos seus 12 anos, né? Você explica de novo, ela já vai ter mais noção. Talvez ela já tenha até andado num. Aí quando essa criança, que já virou um adolescente, está ali, antes de entrar na fase adulta, tem aula de física e entende o que é a sustentação da asa de um avião, e você explica de novo, porque ela já fez os cálculos e tal, na verdade você está aprendendo ali na aula, mas você vai conversar sobre o avião, ela já vai entender. Aí vai fazer sentido para ela você dizer sobre o avião e inclusive mostrar formas alternativas de conceitos de avião. Tipo, pensa lá no 14 bis, naquele bombardeiro, o B-152, B-112, é o B-112 eu acho, que é aquela asa toda preta, que é anti-radar, né? Aí ele consegue ter uma percepção melhor e entender o que você está falando. Pô, mas ele não tem asa convencional, mas ele voa porque existe uma sustentação, eu entendo isso. Então vai fazer sentido para você. E aí voltando para cá, o que acontece? De novo, você quer ir lá para frente, né? Tá bom. Você não vai começar lá da frente. Para você chegar lá, você vai ter que se esforçar. Isso aí tudo estabelecido, beleza? Ok? Só que quando você chegar lá, as coisas vão fazer sentido.
E só vão fazer sentido por tudo que você fez anteriormente. Percebe? O passado é um excelente professor. Ele vai te ensinar várias coisas. Especialmente o que fazer e o que não fazer. Como se portar e como não se portar. E aí lá na frente, para que você entenda aquilo, né? Até porque às vezes a gente deseja coisas lá no futuro que, francamente, né? Nem são tão mais importantes assim. Você nem tem mais esse interesse. Mas aí lá na frente você percebe, né? O que uma criança mais quer? Uma bola para jogar futebol. Aí você fala para ela, você quer uma bola ou você quer uma nota de R$ 500? Não existe a nota, eu sei, mas eu estou dando exemplo. Você quer dinheiro então, pronto, quer R$ 500 ou uma bola? Se ela não tem a capacidade ali de entender o que é o dinheiro, que o dinheiro pode comprar aquela bola, ela fala, eu quero a bola. Porque não faz nem sentido eu pegar um pano de papel coloridinho. Sacou? Esse é o ponto. E aí, beleza, você vai chegar lá. Veja os passos que você fez e veja que não é o fato de você ainda não ter conquistado esse bem final, esse objetivo, que coloca todos os passos anteriores a perder. E aí, de novo, né? Você tem lá o exemplo do futebol. O cara se tornou o melhor do mundo. O melhor do mundo, assim, no sentido... melhor do que, inclusive, o próprio... O Messi, assim... Estou falando, né, em linhas gerais, não em questão de prêmios, de premiações, mas ele se tornou o melhor efetivamente do mundo? Não. Isso faz dele um fracasso? Faz dele um perna de pau que não sabe jogar futebol? Faz dele um Antônio Ostrovski no mundo do maravilhoso mundo futebolístico? Vocês nunca me viram futebol, né? Então, o dia que vocês virem, vocês vão ficar horrorizados. E aí, isso não faz dele um cara menor do que ele é. Isso não tira nenhuma das habilidades e capacidades que ele tem ali. Não ofusca aquele brilho. Você está entendendo? E esse que é o grande lance. Não é porque você não chegou também onde você imaginou que chegaria que você é pior por isso. Você só, né, teve alguns desvios ali ao longo da vida. Porque não tem como prever tudo quanto é passo. Não tem como a gente vislumbrar se amanhã a gente vai estar aqui. Não tem como eu dizer para vocês, olha, amanhã eu vou acordar morrendo de vontade de ir para academia. Até porque isso não aconteceu nos últimos 4 anos e meio. Então é bem provável que amanhã eu acorde sem vontade e mesmo assim eu vá. Porque adulto faz isso, né? Com ou sem vontade, você faz o que você tem que fazer e ponto. Mas não é porque hoje, por exemplo, marmotinha, que você não tem a sua cobertura, que você não tem o seu carro conversível, que você é um Zé Ruela, sem valor nenhum. Aí você pensa, mas eu não tenho cobertura. Beleza, mas você tá morando aonde? Aí você pega e pensa, né? Eu tô morando num apartamento, sei lá, de 100 metros quadrados. Realmente não é uma cobertura, né? Não é. Então quer dizer que esse apartamento de 100 metros quadrados é uma porcaria. Você não tem uma Ferrari. Você tem um HB20. E não é sendo, né, besta e ingênuo a ponto de dizer os dois te levam para o mesmo lugar. Não tem nada a ver com isso. É óbvio que a Ferrari é muito mais divertida, muito mais bonita, né? Por favor. Até porque o que não é mais bonito que o HB20? Se você tem, me desculpe, mas enfim, é a verdade. Mas veja, os dois vão te levar para o mesmo lugar. Um vai te levar com um sorriso no rosto e o outro talvez também, porque você está conseguindo ir para algum lugar. Mas aí, o que acontece? Isso é um sinal de que você não deu certo na vida, você não venceu, porque você só poderia vencer se fosse lá na frente com aquela Ferrari? O teu emprego, só ia vencer se eu ganhasse 50 mil. Hoje eu ganho 40, então eu sou um fracasso. Quem que ia pensar assim? Muito mais gente do que você imagina. Mas infinitamente muito mais gente do que você imagina. De achar que, como eu não cheguei lá nos meus 30, 40, 50 anos, da forma como eu achei que eu ia chegar... Nossa, que frase horrível, né? Quase um trava-língua. Mas você entendeu? Então, se eu não cheguei onde eu imaginei que estaria
Isso quer dizer que eu sou um fracasso? Que eu fiz tudo errado? Que eu não valho nada? Que os meus feitos são todos bolo de fubá? Que, embora gostosinhos, eles não agregam em nada? Se bem que bolo de fubá é bom pra caramba, né? Tomar um cafezinho. Volta aqui, Antônio, olha só. Então, todo passo que você dá, toda conquista que você tem, ela é importante porque ela faz parte da sua jornada. Eu sei, é um termo meio piegas, né? Jornada. A caminhada do herói. Mas é verdade, cara. Mas é verdade. Né? É verdade. Então, todas elas fazem parte ali da onde você está indo. Desse objetivo final. E por cada uma delas, e já falamos sobre isso, você agradece, beleza, ok, passa para a próxima. E não chegar lá não significa que todos esses caminhos anteriores que você percorreu são ou foram inúteis. Alguns podem ser efetivamente inúteis. É difícil você dizer quando você adota a postura de que problemas, dificuldades e erros são, na verdade, chances de aprendizado. Aí fica muito difícil você considerar como efetivamente inútil. Né? A menos que a gente esteja falando de alguma substância ilícita. Aí realmente é algo bem... Né? Mas dentro da nossa realidade, que é muito menos comum você usar esse tipo de coisa, né? Espero, por favor. Todas elas vão ter uma contribuição para você. Né? É que nem relacionamento. Hoje você tem um relacionamento, tá super feliz. O começo foi mega empolgante e quando você terminar você vai chorar. Ok. O próximo relacionamento vai ser 1000 vezes mais divertido, mais emocionante, mais amoroso. E se terminar, vai ser 1000 vezes mais dolorido. Porque ali você já sabe o que você quer. As coisas já fazem mais sentido. E por aí você vai. Percebe o caminho? Entendeu agora? Exatamente, faz parte da nossa biografia. Caminhos anteriores não podem ser invalidados, porque fazem parte daquele que você se tornou. Algo sem o que não aconteceria, provavelmente. Vou te convidar para fazer live. Gostei. Que é exatamente. Hoje as coisas que eu entendo hoje por conta das... Eu ia falar um termo mais feio, né? Porque eu tinha me... assim, coisas que aconteceram comigo me trouxeram até aqui, então hoje eu consigo ter uma visão da vida diferente. Resumidamente falando, sem botar nenhum palavrão. Fica mais bonitinho assim. Então, use do seu caminho para aprender, crescer e se fortalecer. Cada conquista é importante. Não seja desdenhoso com o que você já conseguiu. E muito menos estabeleça uma linha de chegada lá no final. Porque se você pensar assim, o que passou não me importa nem um pouco, e eu vou chegar num momento em que eu vou olhar, era só isso? Então é isso que é um carro de 1 milhão? Nossa, sem graça. E agora, qual que é o meu próximo objetivo de vida? Nenhum, você acabou de chegar nele. E aí você passa seus próximos anos ali pensando, cara, a vida é um tédio, estou num vazio existencial. Certo? Muito obrigado, senhoras e senhores, pela contribuição, pela vossa paciência, pela vossa audiência. Preciso treinar a minha fala, porque, né, cada vez mais difícil de falar. Encaminhe essa live para quem você ama. E especialmente para aquelas pessoas que não percebem o quanto que já evoluíram, o quanto que já conquistaram e o quanto que elas não reconhecem seus próprios esforços, seus próprios feitos, a sua própria cidade construída a suor e lágrimas. Porque construímos cidades dentro de nós e contribuímos com as cidades dos outros, fora de nós, né? Óbvio. Encaminhem, espero que aproveitem e coloquem em prática. Reflitam sobre o que vocês têm e continuem nesse caminho. Que mais cedo ou mais tarde vocês chegam mais para frente. Porque a corrida não acaba, ela só continua. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos amanhã na nossa próxima live do Dia Útil. Até mais, pessoal.